Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 3, a história de fundo, o prólogo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção. Obrigado, Pai eterno, pelas revelações que o Senhor nos faz através de João no seu Evangelho. Ajuda-nos a compreender melhor a natureza divina e humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Derrama sobre mim e os meus irmãos neste momento o Espírito Santo, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A história de fundo, o prólogo. O verso áureo: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João capítulo 1, verso 1. Meu querido irmão, João começa o seu evangelho usando a mesma frase que está em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando Deus, através de Moisés, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés usa a palavra no princípio e desce em direção ao tempo. Desce em direção à terra, à família humana, à criação do nosso planeta. Mas aqui em João capítulo 1, verso 1, quando João diz no princípio era o verbo, ele não desce em direção ao tempo, ele vai no sentido contrário ao tempo que não existia o tempo. Ele vai na direção da eternidade. No princípio era o verbo. Ninguém entende o que existia no princípio, antes da criação da família humana. Mas, no princípio, antes de todas as coisas, antes de qualquer criação, no princípio, na eternidade que não tem princípio e não tem fim, aqui diz que naquele tempo, na eternidade, o verbo, ou seja, a palavra, é Deus. Queridos, este verbo, que é Jesus Cristo, esta palavra, que é Jesus Cristo, é o Logos grego, que é Jesus Cristo, ele se tornou um de nós. Nesta semana, voltamos ao início do Evangelho de João, em que ele explica a direção na qual ele, inspirado pelo Espírito Santo, pretende conduzir o leitor. Nas primeiras palavras e parágrafos dos seus livros, os escritores do Novo Testamento muitas vezes mencionam os principais assuntos que pretendem abordar. Isso também acontece com João, cujos temas são apresentados como parte de uma grande realidade cósmica que retrata algumas das verdades mais importantes sobre Jesus Cristo, verdades que nos levam a uma época antes mesmo da criação. Antes de Deus dizer haja luz, naquele tempo em que não existia o tempo, o Pai e o Filho estavam juntos, eternos, existentes por si mesmos. Essa apresentação, na abertura do livro de João, dá para nós a certeza de que Jesus é o Messias, uma vantagem que os personagens do livro não tinham. O leitor pode ver claramente os grandes temas aos quais o evangelista volta constantemente a contar a história de Jesus. Esses grandes temas estão inseridos dentro do período histórico da vida terrestre de Jesus Cristo. A lição desta semana começará com os primeiros 18 versos de João capítulo 1, conhecidos como o prólogo de João. Resumirá seus temas principais, os quais também serão examinados em outras partes do Evangelho de João. Eu já falei que o Evangelho de João é o meu evangelho preferido. Queridos, João cria piamente que Jesus é Deus e cria também que Jesus é homem. 100% Deus, 100% homem. Este é o mistério da encarnação de Jesus Cristo. A encarnação de Jesus é um mistério, porque ele não deixou de ser Deus, mas tornou-se 100% homem, sem perder a sua divindade. A natureza divina e humana de Jesus Cristo estavam juntas numa só pessoa, chamada Jesus, o nosso Salvador. Aleluia!